Deus, aplauda o Senhor com alegria, exalte ao nome dEle, porque Ele é bom e a sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Um rapaz novo na igreja, seja bem-vindo. Muito bonito esse rapaz do seu lado e atrás de você, né, Jéssica, esse rapaz novo aí. Deus abençoe vocês, irmãos. Está um monte de gente cansada porque ficou na casa do pai, saiu para almoçar. Se vocês dormirem hoje, eu vou isolar o microfone daqui. Estou vendo um monte de gente cansada. Que o Senhor te renove agora, nessa próxima meia hora que temos juntos aqui. Que o Senhor seja a sua força nesta noite. Amém? Que Deus te abençoe neste último culto de hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E o versículo de hoje é o tema deste mês. Vamos ler junto para todo mundo acordar. Vamos lá. Quanto ao mais. Para ensaio está feio demais. Vamos lá. Quanto ao mais. Amém. Senta aí no seu lugar e fica acordado. Daqui a pouquinho, hoje foi um dia especial. Assim como a Rayane, eu também não tenho pai, né? Não tive contato com ele quase nenhum. Mas a gente vem, Deus dá pai, Deus dá mãe. Deus vai fazendo essas coisas novas e vai nos abençoando. Irmãos, o tema de hoje é o tema deste mês. E nós estamos falando sobre fortalecimento. E para isso, irmãos, você vai precisar de cara começar a entender que existe uma força tentando fazer você esmorecer. Que existe uma guerra no mundo espiritual para tirar a sua força, para tirar de você a condição que você tem de buscar em Deus esta força para conseguir romper. A gente precisa entender isso rápido, irmãos. A gente precisa entender que a gente, gostando ou não do assunto, existe uma batalha espiritual, existe uma batalha nas regiões celestiais para te enfraquecer, para te esmorecer. E aí, irmãos, os dias são de batalha e para a gente esmorecer, para a gente enfraquecer na fé, vai ter um monte de coisa que vai acontecer. Vai ter um monte de coisa que vai aparecer no seu caminho. Gente para te irritar. Se você trabalha com alguém que te chateia, eu quero te lembrar que amanhã você vai encontrar com essa pessoa. Se você trabalha com alguém que vem assim para te irritar, eu quero te lembrar que amanhã você vai encontrar com ele. Provavelmente vai ser uma das primeiras pessoas que você vê quando chega no trabalho. E a gente vai precisar dessa força. Então hoje, infelizmente, o tempo é pouco e eu não vou me delongar, porque realmente eu sei, muitos dos que estão aqui tiveram um dia longe, viajaram, passearam e ainda vieram agora. E eu quero rapidamente falar com você em pouquinhos minutos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E lembrar você que esse povo aqui de Atos dos Apóstolos não eram super-homens que estavam na terra. Eram homens iguais a nós que estamos aqui. Eram pessoas iguais a nós que estamos aqui. E o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e capítulo 2, começa com Jesus sendo assunto aos céus e com a descida do Espírito Santo. Naquele momento, quando todos estão reunidos, Pedro prega seu primeiro sermão. E numa só vez, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. E a Bíblia vai dizer em Atos 2, 41, 46, que eles todos os dias partiam pão e se reuniam de casa em casa. Eles perseveravam e já viviam uma igreja em pequenos grupos, já viviam uma igreja nas casas. Atos 3, Pedro e João chegando na porta da igreja, o paralítico pedindo uma esmola, achando que ia ganhar só uma esmola. O Pedro vira para ele e fala: olha para nós, eu não tenho ouro nem prata. Os irmãos andavam duro, mas era todo mundo satisfeito. Não tinha dinheiro, mas vivia todo mundo servindo a Deus com alegria. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele cara é curado, ele louva ao Senhor. Atos capítulo 4. Pedro e João são presos pela primeira vez. Eles são presos por pregarem a ressurreição do Senhor. E aí a gente já começa a pensar: você ia ficar bem se seu amigo fosse preso porque está pregando o evangelho? Você ia continuar firme na sua fé? A semana passada o pastor citou um exemplo que eu dei aqui no dia da ceia. O vídeo que ele passou daquele pastor chorando pelas 9 pessoas da sua família que morreram porque ele não negou a Jesus. Isso está acontecendo, irmãos, há 6 anos. Há 6 anos na Nigéria, cristãos são mortos e são perseguidos e mortos por não negarem a sua fé.
Nestes últimos 6 anos, 30 mil cristãos foram assassinados por não negarem Jesus. E a gente não está preparado para ver isso. A gente não está preparado para ver alguém chegar e fazer esse tipo de pergunta para nós. Você nega Jesus, eu vou matar a sua filha. Você nega Jesus, eu vou matar. E se você... E aqui a gente tem essa característica de ser uma igreja muito apegada com a família. Irmãos, e é tudo que a gente tem. É tudo que a gente tem, a nossa família. A base de Deus é o bem mais precioso. Você sabe aquela dona Florinda que chamava o filho de tesouro? É mais ou menos isso. O meu é fofo demais. O meu é muito lindo, né? E aí a gente vai vendo a nossa família e a gente não está preparado. E aí o pastor não passou o resto do vídeo, esse pastor que perdeu 9 pessoas da sua família e abriram um buraco e julgaram os 9 lá e sepultaram. Você pode conferir isso, você segue o Instagram do Portas Abertas, da igreja, Missão Portas Abertas Brasil. Ele é carregado porque ele não tinha força para andar, por ter sepultado 9 pessoas da sua família. E a gente precisa hoje pensar nesse tanto que a gente fala que é cristão e que tem força, Cláudia, para a gente levar a sério isso que a gente precisa fazer. Irmãos, tem um monte de gente aqui, está mais do que certo que malha. O pastor dá 3 voltas na Lagoa da Pampulha, 1,5 para ele, 1,5 para mim. E ele chega lá em casa, eu já dei minha volta na lagoa. Aí ele põe um relógio para despertar 5:30 da manhã, e ele vai para a esteira, e eu olho e falo, vai meu filho, vai, que eu vou daqui orar, e eu consigo dormir até às 8. Quando ele termina, ele está suado, já levantou peso, e 5:30 ele está lá, aí ele fala assim, de hoje está pago, fala o meu também, e aí a gente continua todo mundo feliz, e não está errado. Tem a turma aqui do suplemento alimentar, que toma os negócios, né? Tem a turma que toma, e isso aconteceu, e não tem nada disso errado. Vocês lembram na época da pandemia, aqui na igreja a gente é tão unido para os visitantes, então aqui hoje, que até Covid todo mundo pegou junto, de tão unido que todo mundo aqui é, e aí ficava aquele povo, a gente tomava vitamina D, vocês lembram? De vez em quando alguém lá em casa, vem meu filho, vem cá, deixa eu te dar um remédio, e lembra, Lorena? E todo mundo feliz, e álcool, e a gente enjoava de álcool, e era o que tinha que fazer. E por que espiritualmente a gente esmorece? Por que espiritualmente a gente não entende que a gente vai precisar de força para lutar? Por que a gente não se fortalece rápido e não aprende o que os discípulos aprenderam? Aí a Bíblia vai dizer que eles estão presos. No capítulo 5, eles saem da prisão e eles começam a fazer sinais, maravilhas e prodígios no meio do povo. E a Bíblia diz assim em Atos 5,14. Quero te lembrar aqui, Jéssica, que a igreja já está sendo perseguida. E o versículo 14 diz assim, fala após mim para você não dormir, diga assim, aumentava o número daqueles que criam no Senhor. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles aumentavam e se fortaleciam no Senhor. E às vezes, irmãos, tem gente que acha que é prova. Perdeu o ônibus na hora de trabalhar, não é prova não, irmão, você que acordou atrasado, toma juízo e acorda mais cedo. Tem gente que acha que é prova se a unha quebra, se for de gel a prova é maior. Isso não é prova não, irmão, isso é vaidade, querida, não é nada de prova isso não. E aí a Bíblia diz que eles saem dali, eles são presos novamente. Gente, a gente não ia querer essa igreja, vamos combinar. A gente não ia querer essa igreja. E aí eles estão lá presos, e Rômulo, chega um anjo, abre a porta da prisão e fala, olha, bem, a gente imaginava que o anjo ia falar, foge, vaza para parar de ser perseguido, que nada, Lucas. O anjo fala com eles, volta lá para o templo e vai pregar a palavra. E eu acho que só aqui no capítulo 5, um monte de gente já tinha deixado para lá. E a Bíblia diz que eles apanham, e eles são ali açoitados por causa do Senhor. E esse versículo me constrange quando eu penso nisso. E a Bíblia vai dizer em Atos 5, versículo 41, que eles se sentem felizes de serem dignos de apanharem por causa do nome do Senhor. Irmãos, quando a gente olha isso, e a gente começa a pensar na igreja que a gente vive hoje, um monte de gente não quer mudar.
Hoje, esses dias eu vi um pastor reclamando que ele não gosta de livros de devocional. Estava falando especificamente do Café com Deus Pai. Aí eu parei para escutar. Não, porque o povo agora lê esses livros de devocional, não tá lendo mais a Bíblia. Onde é que está lendo Bíblia que não está mais lendo? A gente vai vendo tão pouco que as pessoas conhecem da palavra de Deus. A gente vai vendo que o povo acha que está na Bíblia um monte de coisa que não está. E que nem o devocional que é colocado regularmente no grupo da igreja de 6 horas da manhã. Eu não sou nem doida de perguntar quem que acompanha. Eu não sou nem doida de perguntar quem faz. Se levanta, porque eu vou assustar. E aí a gente quer ser fortalecido, a gente quer conseguir lutar no mundo espiritual, se a gente está fraco e não vê essas coisas acontecendo. E Atos 5 termina dizendo assim: e todos os dias no templo e de casa em casa, de novo, pequenos grupos, células, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, não vou entrar no assunto. Atos capítulo 7, Estevão tinha acabado de ser eleito diácono e já vai morrer, irmãos. O cara tinha acabado de ser eleito diácono e aí ele vai ser apedrejado em público. E o capítulo 6, Estevão prega como nunca se viu. A gente vê tanta gente que estuda anos e não faz um sermão metade do que Estevão fez. Ele prega, no final do capítulo 6, fala: pai, esse povo está me matando, o céu está aberto, eu estou vendo Jesus à direita do Deus Pai. Olha que moral é essa, irmãos? E ele ainda vira e fala assim: oh Deus, não castiga esse povo que está me matando, não. E ele morre apedrejado. Atos capítulo 8, uma grande perseguição contra a igreja começa. Depois da morte de Estevão, muita gente se converte, e aí a Bíblia vai dizer que essa perseguição acontece em Jerusalém, e a igreja espalha para todo lado. A igreja espalha, só ficam em Jerusalém os discípulos que estavam ali, o resto todos fugiram, e esse povo vai se espalhar. Mas nessa fuga, o nome de Jesus vai chegar mais longe e eles não vão parar de pregar. Atos capítulo 9, Paulo se converte, algo tremendo. Atos capítulo 10, Pedro vai na casa de Cornélio, é o primeiro estrangeiro, o primeiro não judeu a ouvir a palavra de Deus, a ouvir sobre o Senhor. Atos capítulo 11, é a primeira vez que nós vamos ver, Letícia, os discípulos sendo chamados de cristãos. E aí a gente pensa o tanto que esse povo parecia com Jesus. Aí a gente vai pensar que mesmo no calor da perseguição, eles são chamados de cristãos, porque as pessoas olhavam para ele e viam o Senhor. Quem as pessoas veem em você? Irmãos, está todo mundo enfrentando luta. Está todo mundo enfrentando luta. Um dia eu preguei aqui, vou até pregar depois de novo, numa tradução de hoje que diz que os dias não são maus, que os dias são furiosos, irmãos. A gente viveu para ver coisa que a gente nunca imaginou ver. E nós nem vamos entrar em detalhe, porque o culto acaba daqui a pouquinho. Mas quanta coisa que você está falando: meu Deus, eu vivi para ver isso. É gente querendo virar bicho, bicho querendo virar gente, é homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem. Está tudo esquisito. E a gente vai vendo as pessoas, irmãos, num comportamento que, se a gente não tiver força em Deus, você não vai sobreviver. Se você está aí preocupado, e tem que preocupar mesmo, com uma dieta saudável, se você suplementa a alimentação, está tudo bem. Vai que Deus te deu direção, né? Umas canetas abençoadas, ou a picadinha do amor, e a gente vai emagrecendo para entrar nas roupas. Não tem problema, irmãos. Mas e a parte espiritual? O que você está dando conta de fazer? O que você está dando conta de fazer para buscar o Senhor? Atos capítulo 12, Herodes começa a perseguir Tiago, esse Tiago, irmão de João, não irmão de Jesus. Herodes começa a perseguir Tiago e João, e é nessa daí, irmãos, que é com Tiago e Pedro. E quando ele se levanta para perseguir os dois, numa tentativa do Império Romano de parar a igreja, esse Tiago é decapitado, a cabeça dele é cortada. E aí a gente imagina que os irmãos iam falar com ele, não, agora então você fica na sua, que eu vou embora, parei com esse negócio, vou deixar de ser cristão, vou voltar a ser judeu, e acabou. E não acontece isso.
Começa agora a primeira viagem missionária de Paulo. Atos do capítulo 13 a 17, ele está na sua primeira viagem missionária e ele vai até Antioquia pregar. Em Antioquia, ele é apedrejado. Ele é apedrejado, Atos capítulo 15, Cornélio em Jerusalém, ele vai, há um concílio em Jerusalém, e como eles decidem que os que não são judeus não terão que passar pelas leis judaicas para ficarem na presença do Senhor. Atos capítulo 16 a 18, a segunda viagem missionária. Paulo agora está com Silas. Você imagina, você chama um cara, a gente chama o povo para viajar, prefeito chama o povo para viajar, fala aqui, né, prefeito André, vamos para a praia, vamos para Arraial do Cabo, nós vamos andar de barco, né, não é o velho da lancha, mas nós vamos andar de barco, é assim que ele faz, não é, as viagens. Agora aqui Paulo chama Silas, fala, Silas, é bom viajar comigo, da última vez eu tomei um couro, vamos embora, você vai gostar de viajar comigo. A Bíblia diz que agora eles estão numa viagem missionária e Paulo e Silas são açoitados e são presos. Atos 19 e 20, terceira viagem missionária de Paulo, a Bíblia vai nos dizendo onde que eles vão, e Atos 21 a 26, Paulo retorna a Jerusalém, é preso dentro da igreja. Ele estava na sinagoga, as autoridades daquele lugar mandam prendê-lo e agora ele vai se defender sozinho. E ele fala dessa primeira defesa. E ele vai dizer nas epístolas, ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, eu estive sozinho. E aí ele fala, olha Timóteo, quando você vier me ver, traga meus pergaminhos. O cara que está falando isso, irmãos, estava no corredor da morte. Traga os meus pergaminhos, traga também a minha capa, porque aqui onde eu estou faz muito frio. E aí, eu vi esses dias um vídeo da prisão onde Paulo ficou, na masmorra Marmetino. E o lugar é tão gelado. As pessoas saíam de lá tuberculosas ou leprosas, ou com câncer, de tão gelado que era o lugar. E aí, esse cara que está preso ali, ele vai dizer para nós, Grazi, irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. O cara que mandou a gente se alegrar, ele não estava num lugar, irmãos, para festejar. Ele vai dizer, ele escreve todas as suas cartas de dentro da prisão. E ele vai dizer assim para o povo, olha, eu já aprendi o segredo para ficar feliz em qualquer situação. Eu já aprendi o segredo. Aí você fala, esse cara tem tudo. Eu já aprendi o segredo. E ele está ali sendo preso, torturado, sabendo que iria morrer. E ele vai dizer o versículo que está é para-choque de caminhão. É frase que a gente fala de cor. Eu tudo posso. E Paulo fala isso, irmãos. Paulo agora é enviado para Roma a fim de ser julgado. E por ele ter cidadania romana, ele não poderia ser crucificado como outros discípulos foram. Paulo foi para Roma e ali ele vai para o corredor da morte. O livro termina com Paulo em prisão domiciliar. E a gente olha esse homem que daí a pouco foi decapitado. E você não vê esse homem reclamar que a aprovação estava grande. Então, irmãos, hoje, a gente olhando tão rápido para o livro de Atos, nós poderíamos dizer muita coisa. Nós poderíamos dizer de gente que ficou ali e se dispôs a sofrer por amor ao Evangelho. E nós não estamos hoje falando nem de sofrer por amor ao Evangelho. Eu estou te sugerindo que você se fortaleça em Deus. No momento da oração na igreja, a oração é o termômetro que a gente mede o nível espiritual que a igreja está. Quando a gente vê a igreja orando, a gente percebe o tanto que as pessoas estão fragilizadas na fé. Pastora, está tão difícil que eu não sei nem como que eu vou orar. Difícil foi ver o pastor enterrar 9 membros da família. Irmãos, a gente não liga muita coisa, não. A gente não liga para casa, para carro. A gente não liga... E quem nos conhece sabe disso. O problema lá em casa é que a gente é até dado demais, né? Todo mundo é muito de abençoar o outro. Mas nossa família, irmãos... Nossa família, meu Deus, é tudo que a gente tem. É tudo que a gente tem. São os nossos netos, nossa nora, nossos genros, nossos filhos. É tudo que a gente tem. E eu sei da dor que eu senti quando vocês me ajudaram ano passado.
quando a nossa neta mais nova, Laura, ficou internada com uma infecção de ouvido que o médico disse do perigo de virar uma meningite. Você sabe o que é? Você chegar no hospital e ver uma neta de 1 ano e meio, ali o ouvido descendo o pus do ouvido. E a gente precisa ter força, irmãos, porque você está tendo força para você e para alguém que depende de você. Você vai achar alguém que está pior do que você. Você vai achar alguém que está mais fraco, alguém que está mais fragilizado. E a palavra diz que se você for frouxo no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Se você for aquele que vai esmorecer, porque, irmãos, Deus já falou não para todo mundo aqui dentro, começando de mim. Umas coisas que a gente ora numa fé e numa certeza que Deus vai falar, toma minha filha, você merece, a gente não merece nada, é graça. E aí eu vou esmorecer porque Deus me falou que não. Eu vivia falando não para meus meninos, meus netos, eu não gosto desse trem de falar não. Mas para meus filhos eu falava não. Agora mexe com... recado, não mexe com meus netos não, porque aí, vocês também, vocês não mexem com esses meninos não, porque aí o caso muda, né? Só que a gente precisa pensar, qual é a sua força hoje para lutar? E aí a gente vai ver que esse povo começou a lutar, e à medida que as coisas iam acontecendo, em plena perseguição, esse povo abria a casa para receber os homens de Deus, irmãos. Rapidinho, já estou terminando. Essa Maria, mãe de João Marcos, essa mulher morava em Jerusalém. Se fosse aqui, ela era da SEAP, porque a mulher cozinhava para esse povo. Se fosse em Belo Horizonte, ela era daqui. Ela ia fazer umas rabadas, ia fazer umas vacas toladas. A Bíblia vai dizer que esse povo se reunia na casa dela. E que na casa dela era um ponto que eles tinham para oração e para pregar a palavra, célula de novo. Na casa de Cornélio, o tal lá, que foi o primeiro estrangeiro que ouviu a palavra, morava em Cesareia. Pedro vai lá e prega para ele, a família dele toda converte. E quando a família dele toda converte, oficialmente o evangelho sai dos judeus e vai para as nações estrangeiras. E a casa de Cornélio se tornou um lugar de pregação da palavra. E eles sabiam o que estava acontecendo. Casa de Lídia, em Filipos, ela ouve o evangelho junto com toda a sua família. Paulo vai pregar para esse povo todo e todos eles vão se converter. E a casa de Lídia se torna um ponto de pregação. E o carcereiro lá de Filipos, irmãos, esse texto é muito bacana. E aí a gente tem que ser crente para conseguir louvar na hora difícil. Paulo e Silas presos no cárcere, e aí Paulo vai chamar Silas para... Tem até uma música que fala sobre isso, né? E eles vão começar a louvar a Deus. E aí, quando eles estão louvando, vem um terremoto, e o mesmo Deus que fez terremoto lá está fazendo terremoto até hoje, está mudando as coisas que precisa para nós. E a Bíblia diz que quando o carcereiro vê que as prisões foram abertas, ele fica desorientado, e aí Paulo vai pregar para esse cara, aí ele vai para casa, a Bíblia diz, e é o versículo que a gente sabe de cor, que a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo. Só os vivos, irmãos. E a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. E esse povo continuou pregando. A casa de Jasão em Tessalônica era abrigo e ponto de pregação para Paulo e Silas. A casa de Tício, o justo. Sabe o que Paulo fez lá em Corinto? Ele arrumou uma casa do irmão do lado da igreja, do lado da sinagoga. E aí ele ia falando de Jesus para quem estava indo para a sinagoga. E esse homem ficou ali. E hoje, irmãos, a gente precisa pensar, qual tem sido a sua força hoje? A gente está aí vivendo o mês do fortalecimento. E com toda certeza, irmãos, esse fortalecimento de Deus não vai vir para você, a menos que você tenha um grupo de WhatsApp de intercessores, mas não vai vir nos grupos de piada. Esse fortalecimento de Deus, ele não vai vir se você ficar lá, rolando seus rios. Ele não vai vir se você ficar na frente do seu celular, pedindo a Deus. Tem gente que é tão cara de pau, que ora por Deus, abençoa aqui nesse tigrinho, abençoa aqui nesse tigrinho. Tem, irmãos, tem cara de pau que faz isso. Ô Deus, eu acho que se eu ganhar, eu vou até dar uma oferta para a igreja. Tem, irmãos, tem gente que, Deus não vai te abençoar assim.
Sabe, irmãos, não é pecado assistir televisão, não é pecado gostar de série, mas eu e o pastor tomamos uma decisão há muitos anos. Se a gente, nós só vamos ver televisão na proporção que a gente ora e estuda. Nós só vamos ver televisão na proporção que a gente busca a presença de Deus para nós. Caso contrário, não tem jeito. Nós não vamos nos fortalecer ficando em frente à televisão o tempo todo, assistindo séries. Nós não vamos nos fortalecer ficando em frente à televisão, olhando o que está passando. Não é assim que as coisas acontecem. Este povo entendeu o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que este povo resolveu buscar o Senhor. Se você quer se fortalecer, começa a jejuar, começa a orar, começa a ler Bíblia, começa a andar com gente que está melhor do que você espiritualmente. Se você andar com gente que está mal, daqui a pouco você está mal também. Se você andar com gente que reclama, que vê defeito, que vê problema, daqui a pouco você também está vendo problema e reclamando. Começa a andar com gente que vai te fortalecer espiritualmente, com gente que vai melhorar a sua vida. E para terminar, eu quero ler só o que aconteceu com Paulo. E a Bíblia diz assim: por 5 vezes ele foi açoitado, 39 açoites em cada uma das vezes. Por 3 vezes ele apanhou com vara. Em Listra ele foi apedrejado pela multidão, até quase morrer. Depois foi jogado para fora da cidade. Sobreviveu a 3 naufrágios. Num desses naufrágios, ele ficou 1 dia e 1 noite em alto mar. Ele enfrentou rios, ele enfrentou assaltantes, ele enfrentou seus compatriotas que o perseguiram, ele enfrentou os estrangeiros que o perseguiam, ele enfrentou falsidade no meio dos irmãos e ele permaneceu firme. Ele passou fadiga, vigília, fome, sede, frio, nudez, e ele não esmoreceu. E às vezes a gente acha, irmãos, que a nossa vida está difícil. E a gente precisa hoje pensar e pedir a Deus, irmãos, essa disposição, e ele tem para orar também, graças a Deus, mas essa disposição do pastor de falar, tá pago. Vamos ter essa disposição para buscar Deus. Tem uma turma aqui, está mais do que certa, que malha, e tem que malhar mesmo, mas a gente precisa pensar na nossa vida espiritual. A gente precisa pensar em buscar Deus nesses dias maus. Não é falar que está fraco, irmão. Não é esmorecer. Nós não estamos nem com tempo de esmorecer. O tempo agora é da gente firmar e buscar Deus, arregaçar as mangas e lutar. Lutar pela sua família. Lutar para que a palavra de Deus se espalhe. Lutar para que mais almas se convertam. O tempo agora é de lutar, irmãos. E se você está fraco, como é que você vai lutar? Se você está esmorecido, se você está frágil, como é que você vai lutar? Tem gente, irmãos, que tem medo da... Não vou no culto quarta, não. Vou não. Quarta tem aquelas coisas que eu não gosto nem de falar o nome, né? Não vou no culto de quarta não, porque eu tenho medo. Irmãos, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de umas coisas. Tenho medo da minha máquina de lavar estragar. Morro de medo da minha máquina de lavar estragar. Eu fico doida. Agora, medo do culto, irmãos. Vocês também têm medo da máquina de lavar estragar? Me avalia que não me falte muitos técnicos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que mais tem, né? Irmãos, e a gente precisa pensar. E para encerrar, eu quero te dar uma informação que a história nos conta. 4 milhões de irmãos nos primeiros 100 anos da história da igreja. 4 milhões de irmãos em Cristo foram mortos. Você sabe o que é isso? Gente que foi morta e a gente canta. Depois que o pastor falou isso comigo, acho que a gente nem cantou mais, mas eu gosto dessa música. Eu queria ver a bravura dos... Vocês queriam ver mesmo? Foi bem, a gente canta esse negócio. Quem está querendo ver a bravura do santo na arena? Quem está querendo ver irmão comido por leão? A gente canta isso, e é uma música bonita, né? É um exemplo para mim. Eu queria ver, né? Ninguém quer ver não, irmãos. Só que a gente precisa pensar que hoje Deus está te dando uma chance de se fortalecer.